Olá, eu sou Augusto Andrical, sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast, quarta temporada. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa de mercado. Infelizmente, Patrícia Quintero não estará lá conosco hoje, né? É importante falar também, na quarta temporada nós temos um parceiro cultural muito importante, que é o Nildonto, porque o nosso sorriso, ele é único. E conosco hoje, convidados muito especiais. Aqui comigo, Mário Rodrigues Neto, trabalha diretamente com operação e atividade técnica da pesquisa de mercado e opinião desde 2006. Atua em todas as etapas do processo de pesquisa e desde 2015 também é responsável pela elaboração dos projetos e propostas comerciais da Groupon. É engenheiro de produção mecânica e mestre em engenharia da produção. Desenvolve atividades docentes com interesse nas áreas de educação, da engenharia, estatística e marketing, tendo sido professor da PUC-Rio de 2009 a 2012. Seja muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no AlphaCast. Prazer é todo nosso. Conosco também hoje estamos com o Jean Pablo Azara mesmo? Azara Souza. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduação em Docência do Ensino Superior e mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Territorial. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia, atuando principalmente em consultoria financeira e docência universitária. Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, pelo convite e prazer imenso estar com vocês no AlphaCast. A honra é toda nossa, né? Eu falo que não tem nem roupa para falar sobre isso. É um tema tão interessante, né? Pesquisa de mercado. E é engraçado que muita gente pergunta, nossa, mas como que isso acontece? Né? Eu lembro da minha época, eu sou bem velho, né? Então assim, eu me lembro da época que tinha uma tabuletinha, né, no questionário que passava na sua porta. É igual o IBGE, tem gente que fala que nunca viu o IBGE, né? Mas é tão importante principalmente para o mercado em si, para a gente entender como é que funciona, como não funciona, se aquele produto ele está ou não. E agora a gente vai entrar depois, lá para frente um pouquinho, num ponto que é fundamental, principalmente com a questão da internet, né, com a inteligência artificial. Houve a potencialização dentro do mercado que é gigantesca em todas as áreas. E a gente quer falar um pouquinho também sobre isso, né? Para começar esse bate-papo nosso, um bate-papo muito tranquilo, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem a importância, né, da ideia mesmo da pesquisa de mercado para o cenário global, né? Como é que vocês veem essa importância? Por que é importante fazer pesquisa de mercado? Bom, a pesquisa de mercado, ela existe como um instrumento que reduz a incerteza das empresas, das pessoas acerca de um determinado tema, certo? Então, a importância da pesquisa de mercado é diminuir o risco, entender melhor qual é o contexto no qual a organização ou o negócio está se enfiando, ou aquilo que vai acontecer, e ajudar os tomadores de decisão a executarem melhor o seu trabalho. Como? Tendo dados e informações que são assertivos acerca de um problema que está sendo estudado. Boa, Jean. Quando eu resolvi fazer ciências econômicas e me tornei docente, eu pus como regra para mim o seguinte: eu vou me livrar do economiquez. Porque eu acho que a população ela precisa entender de economia só como os termos, às vezes, muito chatos, difíceis, técnicos. Ela acaba não se enveredando por esse lado. Então, vou tentar assim, dar minha opinião o mais simples possível. Eu sei que o nosso público também é jovem, adolescente, segundo grau, né, tá na graduação. Então, por exemplo, qual a importância da pesquisa de mercado, ao meu ver, por exemplo? O Mário vai dar a parte técnica dele, eu vou utilizar uma técnica, eu ponho o seguinte: a ação humana. A ação humana ela não é estudada, é o desejo do humano fazer aquilo. E você não consegue, por mais que a gente tenha todas as métricas, nós não conseguimos prever algumas ações humanas. Um exemplo eu vou dar. Chega cliente meu para fazer consultoria financeira, para abrir uma empresa de mercado, aí ele chega todo empolgado: eu vou abrir uma padaria lá no, sei lá, Jardim Riviera. Tem 30 anos, eu moro lá, tem 30 anos tem um setor e nunca teve uma padaria lá. E ele chega nessa empolgação, eu falo, menos
Porque é o seguinte, você não inventou a roda. Alguém já tentou pôr uma padaria lá. E Por não que deu que certo. né? E não deu certo. Então, se não tem, a gente faz a pesquisa de mercado não para saber se vai dar rentabilidade à padaria lá, mas qual foi o erro das outras pessoas e tentaram fazer e não teve o sucesso ali, né? Então, dentro dessa pesquisa de mercado, eu acho que um dos principais pontos que a gente precisa estudar é a ação humana, é a vontade humana. Qual é o motivo daquele produto ser o mais procurado ou qual é o motivo dele não ser o mais procurado? E eu acho que, às vezes, o Mário pode falar mais as métricas, elas não levam tanto em consideração isso hoje em dia. Então, você tem campanhas de marketing perfeitas, estoura o produto, mas tem umas também e não dá tanto certo. Por que será? E é engraçado que algumas, inclusive, discordem, tá? Por favor, se... Tem alguns que foram estudados, fizeram toda uma pesquisa, mas quando vai para o mercado tem que retirar. Né? É engraçado também porque, assim, há uma potencialidade gigante em cima disso, mas como todo fator também humano, também tem algumas que acabam fracassando. Fracassando né? é a ação humana, né? É muito difícil você prever essa ação. Vamos dar um exemplo, por exemplo, já entrar um tema mais polêmico. A Bud Light, nos Estados Unidos, ela vendeu a cerveja mais vendida nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Uma campanha, e talvez foi infeliz para o público de lá, ela baixou as ações dela, se eu não me engano, em mais de 60%. Então, se esperou um resultado muito bom, e em contrapartida ali deve ter tido estudo de mercado, ali deve ter tido um monte de coisa. Eu sei que a gente está falando dos Estados Unidos, mas se a gente for ver no Brasil também, já aconteceu várias situações, e eu acho que a pesquisa de mercado não foi levada em conta na hora de fazer essa ação, né, professor Mário? Esse exemplo que você trouxe, ele é muito interessante, porque, vamos lá, muito provavelmente eles não levaram em consideração exatamente quem é o cliente principal daquele produto, né, no caso, a Bud Light. Então, eles têm um perfil de quem é a pessoa que consome. Então, um trabalho da pesquisa de mercado é entender o seguinte: quem é o meu cliente? Ou quem é o meu potencial cliente? E se eu vendo para um determinado perfil, toda a minha comunicação ela deve ser direcionada para aquele perfil, ou para atrair novos perfis, se for o caso. Mas eu não posso matar uma galinha de ovos de ouro para tentar conseguir algum outro público, a não ser que isso esteja muito bem endereçado na estratégia da empresa. Então, nesse caso propriamente dito, sem entrar em grandes detalhes, mas é um problema bem claro, aonde o público-alvo principal, aquele que, para usar uma expressão que ela é bem... a vaca leiteira da Bud Light, ele não foi levado em consideração. E por isso eles pagaram um preço. Altíssimo. Muito alto. Eu acho que é um erro muito 30 anos, 20 anos. Eu tive até um amigo agora que preferiu fechar uma agência de 30 anos, porque ele disse: Augusto, eu não vou me adaptar a essa questão do AI, não sei o quê, eu fiz 30 anos desse jeito. Falei, cara, mas tem tudo para continuar, é só se atualizar e tal. Eu falei, não, prefiro agora aposentar mesmo. Mas é complicado porque nós precisamos, enquanto a pessoa de mercado, estarmos antenados, né? Inclusive as mudanças e as transformações. E eu vejo assim, a contextos tão complicados e ao mesmo tempo tão interessantes. A Volks, né, quando lança a Kombi, foi super interessante porque ela fez um bafafá, uma startup. Na verdade, a Kombi foi a última coisa que foi falada, né? Porque a ideia da Elisa ali, a música, a inteligência artificial, foi o que realmente impactou. Muita gente amou, muita gente criticou, até no episódio, alguns episódios passados, nós estávamos falando sobre a utilização de inteligência artificial e a questão ética, né? E isso tudo vai chegando num ponto em que é complicado, né? Porque você atravessa vários limites até então, ou não, que são extremamente complexos e precisam mais, principalmente com o advento da inteligência artificial, precisam aí de mais
a discussão, um maior aprofundamento. Né? Mas o que você fala, Mara, é muito interessante. Né? Será que nós estamos realmente fazendo um trabalho de casa? Será que nós estamos realmente analisando o nosso público-alvo? Porque hoje parece que dá uma ideia de que algumas empresas elas estão transitando, né? Hora aqui, hora ali, estão experimentando. E eu acho que isso uma jogada muito arriscada, não? Nesse caso da Volks, perdão, mano. Nesse caso da Volks, eu vou dar uma opinião como consumidor. Claro. Tá? E como fã da Elis. Eu acho que mais pesou nisso, a Elis não faria. É isso que a gente tem que pensar. Porque a Elis tem uma história. E essa história dela é totalmente contra esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o ponto maior dessa campanha de marketing, dessa propaganda, foi mais isso que pegou. É a questão de você conhecer a história, porque a pessoa não está aí para se defender e está usando a imagem dela, sabe? É a mesma coisa de você, mais para frente, você pegar o Zico e fazer uma propaganda dele, a camiseta do Vasco. A gente sabe a história, sabe? E 30 anos acontecer isso, ou o Roberto Dinamite, a camiseta do Flamengo. Então, eu acho que um estagiário foi mandado embora nessa propaganda da Volks. Foi... Pelo menos barulho fez, né? Muito. Não e seja culpa do estagiário, tá? Mas a gente sabe que a horda geralmente rebenta, né? Mas tem uma coisa que é interessante, e aí cabe uma avaliação que quando a gente fala de pesquisa, ou qualquer situação que vai ser utilizada informação, a gente tem que partir do pressuposto de qual é o objetivo daquilo, certo? Então, se a gente imaginar que o objetivo da Volkswagen naquele episódio foi vender Kombi, eu acredito que seria um fracasso, porque até agora eu não vi uma na rua do modelo novo. Assim, verdade. Assim, estatisticamente falando, o que eu acabei de dizer é uma aberração. Meus colegas que me desculpem, mas enfim, é só uma coisa. Até agora, em Goiânia, eu não vi nenhuma daquelas Kombis na rua. Ok, pode ter sido um detalhe. Mas a gente não sabe qual é o objetivo da empresa. Se o objetivo da Volkswagen era fazer com que a marca voltasse a ser relevante num contexto onde as montadoras tradicionais estão desaparecendo do discurso porque não tem soluções híbridas, por causa disso ou daquilo outro, ela foi muito feliz, porque já tem aí uns 2 meses daquela peça, e até agora a gente está falando de Volkswagen, e inevitavelmente a gente se lembra de Fusca, Brasília, Veraneio, e coisas do tipo, né? Gol, por aí vai. Então a gente começa a recuperar a memória, porque a Volkswagen ela tem uma memória afetiva com um público antigo. Sim. Como é que eu vou trazer, como é que eu vou recuperar isso e vou colocar isso para uma geração mais jovem? Como é que eu trago essa marca de forma relevante para essa... Então, a questão é, qual era o objetivo da marca? Agora, questões éticas. Se a inteligência artificial foi utilizada da maneira correta, enfim, aí é outro... É uma outra seara. Mas é importante a gente ter isso em mente, e sempre que a gente vai começar um projeto de pesquisa, muito provavelmente, no caso da Volkswagen, eles fizeram um trabalho de casa, porque eu acredito que o objetivo não era vender Kombi, era se apropriar geracionalmente de 3 ou 4 gerações numa única propaganda, um carro antigo, um carro novo, uma personalidade que já passou, que era de uma geração anterior, uma personalidade atual, um carro que tem um modelo que serve uma geração mais jovem, mas que a gente ainda não viu no mercado em lugar nenhum. Então ele tentou comunicar com todas as gerações numa única peça. Estou levantando uma hipótese. Eu não sei qual era o briefing da Volkswagen. Então, é importante ter isso em mente. Qual era o objetivo? Quando a gente trabalha com pesquisa, você pensa assim, o que a gente quer descobrir? Aonde a gente quer chegar com isso? E qual é a informação necessária? Né? Então ali, por exemplo, se eles têm estudos de mercado que dizem que com um determinado público eles estão consolidados do ponto de lembrança de marca e com outros eles são desconhecidos, talvez o objetivo tenha sido atingido. Então essa é uma ponderação que precisa ser feita. Agora eu estou olhando só como, né,
O consumidor. Como consumidor e como profissional da área de pesquisa. Né? A gente tem que olhar para a situação com base naquilo que, né, como disse, a nossa prática nos diz. Concordo com o professor que, obviamente, eu tenho certeza que a Elis não faria aquela propaganda. Mas... Não, e a música também foi desvirtuada do contexto, né? Enfim. Mas a gente não pode tirar a genialidade, né, do contexto todo. Inclusive, ela não se pronunciou em momento nenhum, deixou o barulho acontecer. Né? E como você disse, até 2 meses... Ela em avós, né? Hã? Avós. E se foi Elis, eu saio correndo, né? Aí eu falo, se foi Elis, ainda bem que ela não se manifestou, inclusive. Ela aparece assim, compre Kombi. Não. Mas você sabe uma coisa bacana, é o seguinte, a gente está falando muito de pesquisa de mercado, estudo de público-alvo, a gente vê inteligência artificial... mas você sabe que me falta, eu acho, até o consumidor saber é o seguinte: antes da gente entrar em grandes discussões modernas, o consumidor ele ainda não entendeu nem as métricas utilizadas há mais de 100 anos. Eu vou dar um exemplo para vocês e eu vou tentar ir na memória de vocês assim, se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas olha, interessante. Se você pegar todo grande supermercado de Goiânia, todo, ele tem algumas particularidades. Quais são essas particularidades? Vou pedir para vocês ir lembrando para falar se eu estou errado ou não. Primeiro, ele tem uma entrada muito grande e muito fácil de você entrar para dentro dele. Ou seja, ele te dá uma abertura para você entrar. Logo após, ele tem os caixas ali do supermercado, já reparou? Ele tampa todas as entradas e deixa só uma entradinha pequenininha para você entrar. Tipo assim, você entrou no supermercado, aí você viu lá um monte de caixa, ele direciona por onde você pode entrar no supermercado. A pesquisa de mercado, o que ela faz? Ela descobre o ticket médio do consumidor, o ticket médio da pessoa, e vai entrar ali para comprar. O dono do supermercado já sabe isso. E ele sabe quais são os produtos e você vai comprar lá. Qual é a função dele? A função dele é o seguinte: fazer você gastar ou mais, ou nos produtos, e ele tem a maior lucratividade. E como ele faz isso? Utilizando a ação humana, utilizando métricas ali de manipulação. Então, imagina essa cena hipotética. Eu estou lá, um carrinho vazio, e vamos supor que o meu ticket médio é R$1.000. Eu entrei no supermercado, ele fechou as entradas que me interessariam mais e me deixou entrando só por um lugarzinho onde ele decide. Eu entrei ali. Qual é a primeira coisa que você vê em todo supermercado grande de Goiânia? Ou do Brasil, ou do mundo? Justamente você não foi lá para comprar. Vou dar um exemplo. Você chega lá, você tem R$20 no bolso para comprar um pacote de arroz. Porém, você chega lá e fala: nossa, olha só esse mouse sem fio, promoção R$20. Cara, meu mouse está ruim. Aí ele pega o mouse e põe dentro desse carrinho. Aí depois ele vai passando e vai vendo, ó, roupa. Quem vai comprar roupa no supermercado, mas ele vê lá uma camiseta básica preta R$19,90. Não, vou levar. Ele vai indo, até ele chegar no lugar onde ele foi comprar as coisas, ele realmente foi buscar lá, ele já tem 30% da renda dele comprometida dentro do carrinho, com coisas que ele não foi buscar lá. Nessa hora, ele está tomando uma decisão. Eu vou substituir esses produtos ou eu vou entrar no crédito? Nessa hora, ele está pensando isso, aparece do nada, brotando um vendedor de cartão de crédito da loja. Você pode reparar, o vendedor de cartão de crédito, ele não aparece na entrada ou no final. Você sempre está uma coisa segurando. Aí você decide. Então, ele vai fazendo essas métricas, é tudo pesquisa de mercado. Só para encerrar, passar a palavra para o Mário, o dono do supermercado, dono da loja, ele sabe a altura que você tem, ele sabe a média do brasileiro é 1,70 m. Os produtos que estão no seu âmbito de visão ali sempre são os mais caros. Faz o teste para você ver. Você bate o olho no sabonete assim e está no seu âmbito de visão é 4. Você baixa um pouco o olhar assim, você vai ver o lado de baixo é 1,90. O de cima é 3. Então, tudo isso não deixa de ser uma métrica de produtos. Ele também tem que entrar numa pesquisa de mercado. A gente está vendo para o lado do empresário, claro, mas se a gente também der essa dica para o consumidor,
de entender essas métricas também, eu acho que a gente entra num parâmetro e todo mundo sai ganhando. Que você falou uma coisa tão importante, porque já atrás eu fui a um hipermercado e realmente eles estavam fazendo literalmente pesquisa de mercado, pranchetinha na mão. Você tem 5 minutinhos? Para entender o que está acontecendo, né? Porque houve um boom desses grandes supermercados internacionais, inclusive, e de repente começam a fechar, né? Eu acho que aí a tarefa foi mal feita. Márcio, me corrija se eu estiver errado, né? Porque eu acho que eles não estudaram muito o comportamento do brasileiro. E nosso comportamento é muito complexo, nós somos quase um continente. Eu me lembro de quando eu morava no Sul, o Carrefour não entra em Santa Catarina, né? Não tem Carrefour, porque lá tem uma marca de supermercado que é gigante, que é o Angelone, né? Então domina tudo ali e eu não vi. Se tem, eu não conheço nenhum Carrefour. Eu fui ver Carrefour em Curitiba, né? Mas em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, eu não consegui ver. Então, assim, é uma coisa muito interessante porque hoje eu vejo que as grandes empresas, as médias também, estão tendo muito mais cuidado com essa questão. Principalmente com a ideia de que hoje tudo está na rede, né? Então, hoje tem campanha pelo Twitter. Nossa, eu sou tão antigo, né? Twitter não, agora é o X, né? Enfim. Como é que você pronuncia isso, né? Agora X, ex-Twitter. Chama Twitter logo, pô. Ficou estranho, não ficou? Eu não entendi esquisito, muito bem. Esquisito. Eles explicaram através de vários contextos, mas assim, até hoje eu não entendi esse negócio. O dono do X, dinheiro né? ossa do X. Pronto. Aí vai para as empresas dele tudo de X. Mas é o direito do dono. O direito do dono de fazer O o que dono quiser. pode fazer o que bem entender. Mas tem uma coisa, vamos lá. Tem algumas coisas que foram ditas aqui que elas são muito importantes. Vou começar, acho que de trás para frente, porque fica legal. Primeira situação, comportamento do consumidor. Não é porque às vezes não é feita a tarefa de casa, é porque o comportamento do consumidor muda. E ele precisa ser monitorado o tempo inteiro. Hoje, né, ninguém aqui pensa em chegar numa loja, qualquer uma que seja, e comprar um Walkman. Muitos aqui não devem nem saber o que é isso. Não entrega a gente assim também, não. Entrego. Eu não sei o que é, não. Vamos lá. Já é muito novo, né, Jean-Fran? Por quê? Porque houve uma evolução tecnológica e houve uma evolução no consumo de música. Então é o seguinte, o exemplo do Walkman foi uma brincadeira, mas é importante entender o seguinte, o comportamento do consumidor ele muda e ele evolui com o tempo, em função da evolução da tecnologia, em função da mudança de padrões econômicos, em função de contextos culturais. A gente, né, tem diversos gatilhos, diversos mecanismos que levam a alguma modificação no padrão de consumo ou de comportamento de consumo, certo? Então, essa é uma situação que ela sempre deve ser levada em consideração. E isso, para quem trabalha com pesquisa de mercado, para quem está preocupado com como é que as pessoas... Porque comportamento de consumo é a nossa praia. Então, o que a gente faz? A gente tem que monitorar o tempo inteiro como as pessoas compram, o que elas desejam, o que elas não desejam mais, porque essa é a dinâmica do mercado, né? Isso às vezes não é certo, errado? Não. Existe muito do que a gente consegue coletar de informação e as inferências que nós fazemos a partir dos dados, sejam eles quantitativos, qualitativos ou de observação em campo, que nos permitem compreender melhor o consumidor muito mais do que ele próprio teria condições de fazer, né? Aquela brincadeira, né? O Facebook sabe mais de mim do que eu mesmo. E sabe. Porque você já entregou um monte de informações ali para ele e ele consegue fazer correlações que você nem imagina. Então essa é uma primeira situação. Quando a gente pensa em comportamento de consumo é uma coisa que muda, que evolui, que tem que ser medido o tempo inteiro. Quando a gente pensa, por exemplo, aplicado numa lógica dentro de um supermercado, por exemplo, aí agora ele entra outras coisas. Por quê? O objetivo daquele mercado é aumentar a quantidade, a receita que ele tem, seja ele por vendendo produtos de maior margem ou produtos de menor margem em maior quantidade. Como é que você faz isso? Né? Isso aí
é super antigo quando você vai estudar layout de loja, né? Isso eu lembro de ter estudado isso na faculdade há, né, alguns anos meses. atrás, faz uns dias, né? Quando você, por exemplo, por que é que normalmente a padaria fica no fundo do supermercado? Porque você é obrigado a entrar no supermercado inteiro, porque o pão ele tem uma margem pequena, mas ele é um objeto que ele é consumido o tempo inteiro. Então você vai até o fundo e você é obrigado a passar por todas as. Então existem técnicas de layout de loja que são desenhados com que finalidade? Fazer com que o consumidor seja estimulado, vou usar o termo correto, ele seja estimulado com as mais variadas fontes para que sim, ele consuma mais ou ele consuma produtos de uma que vão ter uma margem ou que tem um objetivo específico. Eu preciso zerar, eu tenho um caixa um estoque muito alto de Ele um foi determinado... muito gentil no estimulado, não foi? Eu acho. Eu acho que foi muito gentil no estimulado. As pessoas elegantes, né? Não. Pessoas elegantes. Então, essa é uma situação. Esse estímulo, ele acontece, certo? Agora, o João ele colocou uma coisa que ele é fundamental. Seria muito importante que as pessoas, de forma geral, tivessem conhecimento de que elas estão sendo conduzidas dentro de um processo e que esse processo foi pensado. Ele foi estudado, ele foi pensado, ele foi parametrizado e ele é medido o tempo inteiro. Né? Não é comum agora, mas isso já existe estudos de caso relacionados a isso, onde existem unidades teste de varejo, onde existem câmeras em cada gôndola para saber mede a altura das pessoas, ver qual é o primeiro produto que a pessoa olha. É tudo medido e tudo controlado. Para quê? Para tentar avaliar isso. Por quê? Porque a posição do produto na gôndola tem um valor para o supermercado, porque ele vende isso para a indústria. Então isso também não é... Tem toda uma cadeia ali dentro. Contexto. Tem um contexto ali que importa. Se a população em geral tivesse maior conhecimento acerca desse processo, ótimo. Mas aí a gente entra numa situação que é normal, se a gente for pensar assim, muitas das pessoas que às vezes trabalham com isso não têm todo esse conhecimento, ciência de como é que esse processo funciona. Não é um negócio trivial. Mas eu vou dar uma dica pro nosso ouvinte. Toda vez que ele tiver uma dúvida, eu faço assim. Então eu vou passar a minha experiência. Eu estudei e eu realmente faço desse jeito. Não imagine o dinheiro. Para mim, como consumidor, o dinheiro é só um papel colorido. E vale de verdade na hora de você escolher um produto dentro de outro. Imagina o seguinte: trabalho é dor. Não estou falando, as pessoas não gostam do trabalho, não é isso não. Mas no nosso cérebro, ele pensa da seguinte forma: trabalho é dor. Prazer é estar com a família, prazer é estar se divertindo. Então, é o seguinte, para mim poder estar com a minha família divertindo, consumindo, eu tenho que passar por um momento de dor. Então, o cérebro mesmo da gente, ele imagina desse seguinte: 8 horas de dor por dia, eu tenho o restante de prazer com a família. Partindo dessa ótica do dinheiro ser só um papel colorido e vale a satisfação, o nosso cérebro ele nunca vai entender dinheiro como dinheiro. O nosso consciente, sim. O resto de nós, não. Vou te dar um exemplo. Você trabalhou o dia inteiro. Não, você não. Vamos dar oportunidade pro nosso amigo. Qual é o nome dele? Carlos. O Carlos. Imagina o Carlos trabalhou o dia inteiro. Aí ele não teve tempo para almoçar. Saiu, foi para a faculdade, não teve tempo de jantar, foi um dia bem difícil. E ele chega na rua da casa dele e tem só uma pamonharia aberta. E ele tá com muita fome naquele momento. Aí ele chega nessa pamonharia e pergunta pro pamonheiro lá: quanto é a pamonha? Ele fala: R$10. A pamonha é relativamente um pouco cara, mas R$10. E ele tem R$30 no bolso. Nesse momento, o cérebro dele vai pensar o seguinte: qual vale mais? Vamos supor, e a hora do trabalho dele seria R$10. 1 hora de dor ou o prazer de comer a pamonha? Como ele está com fome nesse momento, ele vai trocar 1 hora de dor dele por uma pamonha. Só a pamonha está muito boa, Carlos. Mas a primeira pamonha já te encheu. Você não está com fome mais, mas a pamonha está muito boa. Está muito boa. Aí depois ele deu a última, colherada na pamonha, ele vai recalcular o cérebro dele. E aí?
Agora, vale a pena manter 1 hora de dor no meu bolso ou vale a pena comer outra pamonha? Se a pamonha estiver muito boa e pelo jeito ele consegue outra pamonha fácil, ele vai comprar outra pamonha. Ao fim da segunda pamonha, já está tão cheio de pamonha, ele está tão entupido de pamonha, ele não vai comer a terceira pamonha. Nesse outro momento, é mais satisfatório para ele manter os R$ 10 no bolso e comer a terceira pamonha. Se o pamonheiro for uma pessoa esperta e estudada, ele vai falar assim: Carlos, eu estou fechando, você mora aí perto, sempre compra pamonha de mim. O seguinte, eu só tenho mais uma pamonha. Eu faço ela 4 por você. Por 10, ele não compraria mais nenhuma pamonha, ele já estava em cheio. Mas por 4, o cérebro dele volta. Por 4, eu tenho coragem. É o mesmo princípio de quando você está no shopping. Aí você vê lá uma blusa. Eu sou muito fã de rock, né? Sou roqueiro antigo, então eu vejo uma blusa ali do Black Sabbath. Eu vejo na vitrine lá R$ 39,90. Eu tô andando. Eu não vi só a camiseta. O Mário vai poder concordar ou discordar comigo. Naquele momento eu tô vendo o seguinte: eu tô vendo a camiseta e eu tô lembrando que sábado tem uma festa de um amigo meu imaginário chamado Fernando. Eu vou utilizar minha calça jeans preta, o meu All-Star, e vou pôr a pulseira tal, um relógio tal, e vai dar certinho a camiseta. Eu vou andando pro rumo dela. Quando eu chego lá perto, ele R$ 39,90, não tá R$ 39,90, tem um 2 bem pequenininho, 2 vezes de R$ 39,90. O preço passou a ser irrisório para mim. Eu acho que para todo mundo, se você tem condição de comprar o R$ 39,90 ou 2 de R$ 39,90, na hora o seu cérebro já viu aquela satisfação de você ter o produto, o preço é irrisório. E aí, junto com a pesquisa de mercado e você sabendo ali indicar a ação humana, o céu é o limite. Você gerou demanda. Quando você gera demanda, a mágica acontece. E é engraçado, né, que R$ 99,90 é muito diferente de 100. Não é? É o que você falou, é perfeito. Quando a gente vê R$ 99,90 não pesa tanto quanto 100. Mas a coisa que você falou já me fez lembrar de histórias antigas. Eu estudava no Japão. E, para mim, não conheço país mais capitalista no mundo. E eu estudava e fazia estágio, né? Então eu trabalhava também. E lá a gente ganha por hora. Essa sua ideia, para mim, foi um pesadelo. Porque, como é por hora, eu convertia tudo aquilo que eu ganhava na hora no que eu podia gastar. E é um inferno. Porque você fica inconsciente. Você fica regulando, sabe? Como você tem certeza que você vai ganhar aquilo ali. E lá tudo tecnológico é muito barato, tudo é acessível, né? A ideia do consumismo ali é uma coisa muito forte. Eu nunca vi um lugar em que se vende tanta coisa e é tão barato comprar, né? O poder de compra nosso lá é gigante. Na hora o consumidor souber fazer essa diferenciação entre a satisfação dele e o consumo, ele vai saber fazer escolhas muito mais assertivas. É o trabalho das empresas, por assim dizer, exatamente subverter essa ordem. O que as empresas fazem? Tô com medo de sair daí e ter um sniper ali na frente, vou até parar de falar. Vai, o Mário já liga pro Mário e fala assim, tem mais um aí, vai lá e... Não é isso não. É porque a gente tem que imaginar que quando nós pensamos... Quando nós pensamos da lógica da empresa, ela sabe de tudo isso. Tudo isso é projetado. E bem projetado. Então, no caso do Japão, o padrão de raciocínio de consumo é um. Então, a maneira de induzir ao consumo é específica para aquela população. A nossa tem as nossas especificidades. Então, quando a gente pensa em termos de pesquisa, e aí a gente está trabalhando com marketing mesmo, é importante conhecer como a população pensa, tudo isso que o Jean colocou, ele faz essas contas. Então, como é que eu vou... Porque o meu objetivo é vender a terceira pamonha. Porque tem aquela coisa, eu preciso vender a terceira pamonha, porque senão vou ter que jogar ela fora. Para mim vira prejuízo. Sempre tem dois lados dentro da discussão. Então, isso tem que girar. E para isso funcionar, lança-se de artifícios aí de comunicação,
de você estudar como aquele consumidor pretende consumir, como ele faz, como é que os concorrentes trabalham. Então, a todo tempo a gente está sendo bombardeado por negócios que vendem soluções parecidas, que na verdade elas parecem que são únicas, mas na verdade e são a mesma coisa, certo? Sim. Depois do Elib de Nash, tem um filme muito interessante chamado A Mente Brilhante, para quem estiver escutando a gente aí, depois dá uma pesquisada. Conta a história de Nash e revolucionou o mercado e revolucionou o marketing. Ele deu até o prêmio Nobel de economia. E antes da teoria dele fazer efeito, antes dele dispensar, as empresas viviam brigando entre si. Quem não lembra de dois refrigerantes famosos, um fazia uma propaganda, o outro fazia outra, e ficava discutindo ali, perdendo muito tempo, muito dinheiro, e brigando por um consumidor e não precisava. A teoria de Nash, ela fala basicamente o seguinte, olha, no mercado competitivo, Adam Smith falava o seguinte, o melhor sobressai. John Nash veio, mudou a teoria econômica de 150 anos e falou o seguinte, não, tá errado. O cara teve peito para falar, o pai da economia moderna estava errado. Aí ele falou o seguinte, olha, no mercado competitivo, vai sobressair ele ajudar a si e também o grupo. E provou isso. Então, o marketing mudou depois disso. O marketing, o planejamento mudou. Por exemplo, você não vê mais grandes empresas brigando entre si, fazendo propaganda, gastando dinheiro à toa. Vou dar um exemplo claro para vocês, assim, ó. Você chega num restaurante ou numa lanchonete e tem contrato a número 2 e não a número 1, cara, se tiver editado, depois edita. Você chega num restaurante e não vende só Pepsi, qual é o marketing dele lá? Tá escrito assim, serve Pepsi. Vocês já pararam para pensar nisso? É o seguinte, a Pepsi assumiu a segunda. Depois dessa questão de John Nash, ela assumiu, ela não é mais brigar e ser a primeira, ela já entendeu o seu lugar no mercado. Entende a primeira e mais assim marketing no mundo mesmo sendo a primeira. Mas aí elas entenderam o seu lugar e parou de perder tempo, parou de fazer essas brigas de marketing, coisa, e não leva a nada. Então você pode reparar, onde não vende a número 1, onde não vende, vai estar escrito lá, serve Pepsi, porque todo mundo pergunta. A pessoa fala assim, não tem, serve Pepsi. É um marketing perfeito. Isso existe por causa de uma teoria matemática, econômica, de anos e anos e anos. Então, é o seguinte, não existe nada por acaso. Nem na economia, nem no marketing, nem na inteligência artificial. Tudo vai fazer parte de uma pesquisa e foi muito bem elaborada para fazer você consumir mais, para fazer a empresa vender mais. Então, nada por acaso. Gente, mas essa conversa tá boa, mas já tá acabando. Não tô entendendo esse Já? negócio não, aí. Muito rápido. Bem, nós estamos caminhando aí agora pro final. Gente, quanta coisa nós discutimos em tão pouco tempo, né? Parece que voou. E uma coisa que eu gostaria de, já caminhando aí pro fim, que nós possamos pensar um pouco quando se fala em marketing, né? Hoje, por exemplo, na nossa agência nós acompanhamos em tempo real como é que aquela campanha ela está sendo boa ou ruim. Então, o cliente ele tem a ideia naquele exato momento de como é a campanha que a gente está colocando ali na internet, né? Então, hoje tem esses dados todos, mas a gente ainda precisa compilar, transformar, codificar e falar para o cliente, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Mas se ele quiser, ele pode acompanhar através das métricas que, enfim, as plataformas nos proporcionam, né? Então, de um lado, isso ajuda, porque antigamente às vezes demorava 10, 15, 30 dias, dependendo do tamanho da ação da campanha. E ao mesmo tempo isso também... eu não sei se você concorda, mas você trabalha muito com isso, né? Uhum. Acho que a gente fica muito refém o tempo todo, a gente fica ligado, né? Por exemplo, eu chego fim de semana, eu tenho que desligar o meu telefone. Eu nem mexo. Faz bem. Né? Porque vai cansando tanto a mente que chega no fim de semana, eu já não tenho mais saúde mental para acompanhar essas métricas, para acompanhar esses processos. Como é que você vê, para encerrar, esse processo, né? Essa fluidez, essa rapidez, esse tempo real todo, essa procura, né, de mercado? Bom, existe vamos chamar
um fetiche em relação a métricas, em relação a números, que ela é muito comum hoje no marketing, principalmente no marketing digital, porque existe uma abundância de números à disposição. Engajamento, curtidas, mensagens, levantadas de mão, enfim, vai variar um bocado de coisa, né? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso seria o sonho de qualquer departamento de marketing ou comunicação, de empresas ou agências, se a gente tivesse esses números à nossa disposição. Hoje os números existem. E a pergunta começa a ser outra, que é, quando a gente pensa em pesquisa, quando a gente pensa em analytics, quando a gente pensa em entender como é que o marketing funciona, o que é ruído e o que é som? O que é realmente importante eu acompanhar? Qual é e aquilo que realmente não faz a menor diferença? Qual é a métrica que o meu negócio tem que levar em consideração para que esteja alinhado com a estratégia e com os objetivos do negócio, certo? Então, às vezes acompanhar um zilhão de métricas pelo prazer de acompanhar, você vai deixar o camarada doente. Às vezes ele precisa acompanhar uma única, e às vezes ela muda a cada 15 dias, e continua mudando a cada 15 dias. Dependendo do que você vende, dependendo daquilo que o negócio faz, né? Pesquisa, por exemplo, vamos falar que vou falar do meu negócio. E usando um termo assim, uma pesquisa ela não se vende em menos de 2 semanas. Não adianta. É muito raro a coisa acontecer, né? Normalmente, às vezes, eu tenho alguns clientes que a negociação dura 6 meses. 6 meses? 6 meses, entre a primeira conversa e o negócio fechar. Interessante. E faz parte do negócio. Se eu pensar nas minhas redes sociais, do que eu estou investindo em marketing, e ficar preocupado com a quantidade de curtidas simplesmente, sabendo que o meu tempo de venda tem essa característica para o meu negócio, eu vou ficar doente por uma situação que não vai valer a pena. Então, quando se pensa em marketing, do ponto de vista atual, não é dizer que o passado não existe mais, mas a gente tem que levar muito em consideração o que é que de fato tem que ser levado, deve ser observado, aonde você tem que ter a sua atenção dedicada. E isso demanda planejamento, e há uma coisa que ela é fundamental, assim, da premissa de qualquer trabalho de pesquisa, ou lá do marketing, lá do comecinho, que é aonde você quer chegar? Marketing raiz. Marketing raiz, marketing de fato, como ele acontece, que é aonde você quer chegar? O que realmente importa para o teu negócio, enquanto objetivo? A história que a gente comentou da Volkswagen. Qual que era o objetivo daquilo? E aí, se você tem claro qual é o teu objetivo, você vai saber qual a métrica que você tem que acompanhar. Boa. Então, hoje, não é uma questão assim de mudou e tal. Não, tem que se levar isso em consideração. E a pesquisa, ela existe, né? As premissas, elas são as mesmas, muda-se um pouco de método, processo de coleta, se faz online, se faz presencial, se faz no supermercado, se faz por telefone, não importa. Ela está direcionada a essa questão de qual é o objetivo que eu preciso, qual é o problema que eu preciso resolver e qual é a informação que eu preciso para resolver esse problema. Qual é a métrica que eu tenho que observar nesse momento. Boa, excelente. Pessoal, infelizmente nós estamos acabando aqui esse programa. Gostaria muito de agradecer a vocês pela presença. Quanto aprendizado, né? 3 professores na mesa. E é interessante que, como é bom quando você escuta o outro, né? A versão do outro, é muito legal num mundo em que as pessoas não, acho que desaprenderam a escutar, né? Desaprenderam a ter, às vezes, até opiniões divergentes. Mas como é bom a gente estar numa mesa e o tempo passa tão rápido, né? Quanto tempo, você estava falando isso, eu estava pensando assim, quanto tempo às vezes a gente não tem para parar, sentar, tomar um café e conversar coisas tão triviais, mas coisas tão importantes. E ao mesmo tempo, a gente não para muito para escutar coisas que são realmente importantes, né? Quando você fala 6 meses. 6 meses para os meus clientes é uma coisa impensada, né? Porque é agora. O digital, ele tem essa ideia do é aqui agora, já foi, né? Então, assim,
o mundo caminha com a velocidade ao qual, às vezes, nós não conseguimos acompanhar. E talvez por isso nós tenhamos perdido tanta coisa, né? Mas, enfim, foi um grande prazer. Muito obrigado pela presença de vocês. A vocês que estão em casa, muito obrigado por estar escutando, nos assistindo no YouTube, no Deezer, no Spotify. E até a próxima. Valeu, pessoal.